Bom dia, meus queridos alunos. Aqui é a segunda etapa da aula, né? Em virtude do número ser insuficiente na sala, mas eu apresentei o material da aula de hoje. Estou aqui apresentando o material da aula de hoje, né? De adubos e adubações, da disciplina adubos e adubações. Então, a gente vai seguir no momento, a gente vinha seguindo o manual de Química Agrícola de Eurípides Malavolta, né? E no que diz respeito à história dos adubos, né? Da, a evolução do desenvolvimento da indústria de adubos, assim dizendo. E seguimos lá a história da amônia, do ácido nítrico, dos derivados do petróleo, no sentido de produção dos nitrogenados, dos adubos nitrogenados. Aí vamos seguir agora utilizando esse material, esse subsídio lá da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Agronomia, né, lá de Cruz das Almas. Cruz das Almas. O tema da apostila é fertilizantes e fertilização. Bom, na página 62, na página 62, assim dizendo, né, na página 62, nós temos aqui o tema adubação fosfatada, né? Os principais adubos fosfatados. Então, então, né, é o seguinte: as fontes mais empregadas de fósforo nas adubações de restituição são o superfosfato simples, o superfosfato triplo, também denominado de concentrado, e os fosfatos de amônio, anteriormente citados, né, na infertilidade dos solos. Mas, para a obtenção dos principais adubos fosfatados e mistos, tem um passo a passo. Esse passo a passo ele começa na rocha fosfatada. Né? A rocha fosfatada, que vocês entendem hoje, conforme nós já discutimos em outras aulas, é uma matéria-prima muito escassa. Alguns países do mundo têm jazidas enormes, como por exemplo a Rússia, a Austrália, o Canadá, acho que a África do Sul também. Né? Então, esses países detêm hoje o monopólio da matéria-prima para a fabricação de adubos fosfatados. Né? Então, em virtude também da pandemia e da guerra da Rússia com a Ucrânia, então dificultou, criou problemas na logística de distribuição dessa matéria-prima para o mundo que importava, dentre eles, inclusive, o Brasil. Né? Muito bem, que importa 80% da matéria-prima para a fabricação de adubos fosfatados. Bom, aí vem a pergunta: qual é o passo mesmo da rocha fosfatada? Que rocha é essa? Na realidade, a rocha fosfatada é aquela rocha que possui uma concentração elevada de apatita. Geralmente são os veios, e essas apatitas são encontradas em veios ígneos de caráter magmático, assim dizendo, na crosta terrestre. Então, lá encontra-se as apatitas e dependendo da quantidade, do teor, do percentual desse mineral apatita encontrado nessas rochas ígneas, então pode ser viabilizado a exploração econômica. Né? Então, e o outro possibilidade são sedimentos, formados assim devido à precipitação de solutos fosfáticos, né, presentes principalmente nas águas oceânicas. Então esses fosfatos eles são assimilados por algas, por micro-organismos, né, no mar e terminam precipitando no fundo de antigos oceanos e constituindo sedimentos. Dentre eles, aqui a gente tem as fosforitas de Olinda, que a gente conhece, é uma pequena jazida, não tem muita expressão, né?
ou seja, assim, no sentido de grande produção dessa jazida. É pequena, né? Tem uma pequena indústriazinha ali por volta de Paulista, aqui em Pernambuco, que beneficia esse fosfato, né? Então, de posse desse fosfato, então nós temos os seguintes caminhos. Se nós fizermos a aplicação, a solubilização dessa rocha com ácido sulfúrico, nós iremos encontrar o superfosfato simples. Iremos produzir o superfosfato simples, né? Se a gente pegar essa rocha fosfatada mais ácido sulfúrico, nós podemos também produzir o ácido fosfórico. Quando a gente produz o ácido fosfórico, deixa-se um rejeito, assim denominado de gesso, porque é rico em sulfato de cálcio, né, como subproduto, né? E do ácido fosfórico, né, novamente, se a gente aplicar na rocha fosfatada novamente, a gente tem o superfosfato triplo, que é uma forma mais concentrada em P2O5. Ou ainda, se a gente voltar ao caminho dos nitrogenados, por exemplo, a amônia anidra, que a gente viu anteriormente lá no grupo lá dos nitrogenados, amônia anidra, então a gente pode produzir o MAP, que é o fosfato monoamônico, ou o DAP, que é o fosfato de diamônico. Muito bem. Isso aqui é um guia da adubação ultrafértil, ele foi publicado em 1978. Dentre as características do superfosfato simples, né, ele é a fonte de enxofre, né? Ele apresenta 20% de P2O5, né, solúvel em água, e 12% de enxofre, né? Na forma de sulfato, não altera a reação do solo. Tem pequeno índice salino, aproximadamente 8, né? No mercado ele pode ser encontrado na forma pulverulenta e granulada. Sempre que é possível, deve-se preferência a essa última forma, a granulada. Pois além de facilitar a distribuição do adubo no solo, manual ou mecanizado, o nutriente fósforo fica menos suscetível à principal perda, que é a retrogradação. Mas eu não defino aqui por esse nome. O principal problema mesmo é a segregação, né? Quando misturado com outros na máquina, no bico da máquina, os grãos de maior densidade eles aparecem primeiro, né? Ou então com simples movimento do saco do adubo, né? Começa a centrar as partículas mais densas e menores mais embaixo do saco, né? Com o movimento do caminhão na estrada e tudo. Então é a segregação, é o principal fator limitante na hora da aplicação, né? Muito bem. Depois nós temos superfosfato triplo, como a gente disse, quando a gente vai retratando várias vezes com ácido fosfórico a rocha, a gente vai aumentando essa produção, essa concentração de P2O5, né? Então é o adubo fosfatado mais empregado no mundo, podendo chegar até 45% de P2O5, né? De que forma barateia demais o custo da adubação, porque eu tenho mais unidade de P2O5 no transporte. Então você transportar 1 tonelada de superfosfato simples, você está levando apenas 200 kg de P2O5. E você transportar 1 tonelada de superfosfato triplo, você está transportando 450 kg de P2O5. Tendo em vista que você paga esse frete por tonelada, então barateia os custos nesse sentido aí, né? Que vocês estão me entendendo. Muito bem. Então, e a concentração também de P2 de enxofre é mais baixa, 2 a 3%. Aqui abaixo vocês vão ver na apostilha as características químicas dos adubos fosfatados, né? Então, vocês podem ter aqui, por exemplo, superfosfato simples, 19 a 21%, P2O5 18%, o solúvel em água 16%, né? O teor de óxido de cálcio 25 a 28%, quer dizer, e magnésio, óxido de magnésio 0,5%. Quando você está levando o superfosfato simples, você está levando também óxido de cálcio e óxido de magnésio numa pequena concentração e, sobretudo, enxofre. Quando você tem aqui a fosforita de araxá, que tem 28 a 30% de P2O5, 5 a 6% de P2O5, né, você tem uma concentração de 42 a 45% de óxido de cálcio. Então isso aí faz diferença quando você for utilizar os produtos, os calcários, né?
Você, quando faz análise de solo, se já tiver adubado com fosfato que tem alta concentração de óxido de cálcio, já isso tem um significado na hora de aplicar o óxido de cálcio na forma de calcário. Você pode subtrair. E nós temos aqui a fosforita da Flórida, nos Estados Unidos, como eu falei antes, a fosforita de Olinda, que tem a concentração de 28 a 30% de P2O5 e 6 a 8% de P2O5. Perdão, P2O5 total, 26 a 30. E o solúvel em ácido cítrico apenas 6 a 8%. Né? Vocês devem olhar aqui a escolha do adubo fosfatado, né? A quantidade aplicada do adubo por fosfatado, que isso é um assunto já visto em fertilidade, a época de aplicação do plantio da adubação fosfato, chame atenção para esse parágrafo aqui, modo de aplicação dos adubos fosfatados, né? Então, e o comportamento dos adubos fosfatados no solo. Revisar um pouco essa história lá de fertilidade dos solos. Então, meu boa tarde a todos.